tudo bem? Vamos estar aprendendo a EBD, tá bom? Lembrando que meus vídeos são resumos da EBD, ok? Não substitui uma escola bíblica dominical, então, não deixe de ir na sua igreja, na escola bíblica dominical da sua igreja, tá bom? Então, a lição dos jovens é Jeremias, a oração e o lamento de um profeta, lição de número 6, tá bom? Na segunda-feira de leitura diária, ensina a pessoa a ler Jeremias 1, do 4 ao 10, que fala alguém com um chamado, e terça, chamado desde o ventre materno. Jeremias é uma história muito bonita da Bíblia, E ele foi chamado desde antes mesmo dele nascer, do ventre materno da mãe dele, Uma das histórias mais lindas da Bíblia é o chamado de Jeremias, que eu particularmente eu considero. E você, jovem, qual a história da Bíblia que você acha linda, que você gosta bastante? Escreva aí nos comentários, tá bom? Então, Jeremias, ele era filho de sacerdote, o sacerdote Ilquias, e ele habitava em Anatote. Então, ele habitava nessa cidade. Porém, Deus o chamou para ele ir pregar lá em Jerusalém, para o povo de Jerusalém e Judá, certo? Então, ele sai da sua cidade e vai para Jerusalém e Judá pregar a palavra de Deus. Texto do dia. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1:9. Síntese. Devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então devemos procurar a vontade de Deus para a nossa vida, Saber o que Deus quer que nós venhamos fazer, Se é pregar a palavra, louvar, tentar entender o chamado de Deus para a vida de cada um de nós, porque Deus tem um chamado específico, na vida de cada pessoa. Basta a gente descobrir qual que é o chamado de Deus para nossa vida, para a sua vida. Então, de acordo com a tradição, Jeremias ele foi filho de sacerdote. O certo seria ele ser sacerdote também, interceder a Deus pelo povo, oferecer sacrifícios a Deus pelo povo. Porém, essa não era a vontade de Deus para a vida de Jeremias. Deus o chamou para ser profeta. Então, ele foi chamado para ser boca de Deus, digamos assim, para aquela população, para trazer juízo para aquelas pessoas, conscientizar aquelas pessoas que estavam errando, pecando, desagradando a Deus. Então, Jeremias foi chamado para esse propósito, como profeta, certo? Filho de sacerdote, porém chamado para ser profeta, proclamar a palavra de Deus. Todas as pessoas que se comprometem com o reino de Deus e se permitem ser guiadas pelo Espírito Santo, já participaram de momentos como este, de encontro com Deus, ou ler a palavra, se emocionar com a palavra de Deus. Muitos são os testemunhos, certo? Então, qual passagem da Bíblia tocou o seu coração? Qual o testemunho da sua vida que Deus fez grande coisa e você gostaria de falar pra gente? Escreva aí nos comentários, certo? Jeremias, um jovem com um chamado, Grande foi o chamado de Jeremias para pregar para as pessoas de Jerusalém e de Judá. Então, introdução. Esta semana estudaremos acerca de um profeta que viveu dos momentos mais difíceis do povo judeu, Isso por culpa mesmo do povo judeu, por ser desobediente à vontade de Deus, Vamos aprender valiosas lições por intermédio da vida deste homem, que dedicou a sua vida à obra de Deus. Nascido em uma pequena vila próxima a Jerusalém, foi filho de um sacerdote e nunca veio a se casar, dedicando-se de forma intensa ao ministério profético por 4 décadas, ou seja, durante 40 anos, Jeremias ele se dedicou à obra do Senhor e por conta desse chamado
por ser separado exclusivamente para pregar a palavra de Deus, ele não se casou. A vocação e a primeira visão de Jeremias, né? Vocação, né? O chamado dele. Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem, provavelmente há cerca de 25 anos de idade. Minha idade, hein, gente? 25 anos eu tenho. E esse fato, em um primeiro momento, deixou muito surpreso. Imagine um moço tímido que ainda se considerava uma criança, sendo chamado diretamente pelo Altíssimo para ser um profeta, levando a mensagem sagrada às nações, sem dúvida um grande desafio. Ele começa a dar desculpas para Deus, falando que ele não sabia falar, que ele se considerava uma criança, que ele era novo para aquela grande obra. Mas Deus começa a falar que conhecia ele desde antes do nascimento, desde ele estar no ventre materno da mãe dele, para as nações Deus já havia o dado por profeta. Então, independentemente das desculpas que ele viesse dar, Deus já tinha resposta para tudo, E Deus realmente queria que ele fosse um profeta. Então, ele acabou aceitando o chamado de Deus para a vida dele, Será que você está aceitando o chamado de Deus para a sua vida, Vale a pena a gente refletir sobre isso. Veja uma vara de amendoeira. Uma das primeiras coisas que Jeremias teve uma visão foi uma vara de amendoeira, Esse fato sinalizava o final do inverno e o início da primavera. Era um sinal da planta vigilante de que um novo ciclo começara. Talvez seja esse o motivo do nome hebraico para amendoeira, que significa ser vigilante. O que significa essa primeira visão de Jeremias? Uma maravilhosa constatação que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. No tempo certo, a resposta do Senhor se fará presente, assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera. As profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo de Deus. A palavra de Deus iria se cumprir. O profeta era apenas aquele que anunciaria o juízo, já a obra seria realizada pelo Altíssimo. Deus deu duras palavras para Jeremias pregar para o povo, porque aquele povo era desobediente, aquele povo estava pecando muito, aquele povo estava com muita idolatria. Então, Deus deu palavras duras para Jeremias falar para o povo, certo? E o que significa amendoeira, Que é uma vara e ela floresce, Ela dá frutos. Então, ela determina o que? Um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo. Então, queria dizer que aquilo que Deus havia falado para Jeremias realmente aconteceria, certo? Há um chamado para você. O chamado é algo muito relevante em nossas vidas. Foi através de seus chamados que grandes personagens da Bíblia entenderam os propósitos de Deus em sua vida. Vejamos, Sansão, Isaías, Paulo. Outros exemplos, Lutero, Wesley, Winger, Berger, Daniel Berger, Daniel Berger, que é os pais, da Assembleia de Deus. Lutero, como todo mundo sabe, da Reforma Protestante, certo? Então, Paulo também, foi muito lindo o chamado de Paulo, quando Jesus se apresenta para Paulo e pergunta, Paulo, por que me persegues? Aí ele pergunta quem e como que ele estava perseguindo a Deus, e Deus fala que ele estava perseguindo a igreja. Então, Deus tem um chamado especial para nossas vidas, Basta a pessoa descobrir qual que é o chamado de Deus para a sua vida. Um povo rebelde, o povo ele enfrentaria um exílio durante 70 anos, o exílio babilônico, muitos exílios, o povo de Israel, o povo judeu, ele acabou enfrentando por conta do quê? Em vez dele ser fiel a Deus, ser grato a Deus, certo? Ser obediente a Deus, eles não eram, eles eram infiéis, ingratos
e muito rebeldes. E por serem rebeldes, Deus permitiu que os babilônicos levassem cativos, levassem presos muitas pessoas. O Império Persa também viesse, muitos impérios viessem e levassem preso as pessoas, né? Deixassem a cidade de Jerusalém numa miséria, na fome. Eles também vão passar, esse povo que Jeremias prega, pela falta de água, pela sequidão, por tamanha desobediência que o povo ele estava diante de Deus. O profeta é menosprezado, eles menosprezam Jeremias, eles não dão valor para a palavra que Jeremias fala, eles prendem a Jeremias, maltratam Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, é o escritor também de Lamentações da Bíblia. Então o custo pessoal de Jeremias foi muito grande, o preço que Jeremias pagou, né, foi muito grande. E Jeremias orava a Deus pelo povo e Deus falava que não era para Jeremias orar pelo aquele povo, porque aquele povo era muito desobediente, que não era para Jeremias importunar a Deus por conta daquele povo, porque não adiantava mais, que Deus já havia decidido e que o juízo chegaria para aquele povo. Aqui na lição também vai falar que Deus ele usa, né, quem ele quer. Que se Deus é tão poderoso, né, poderia muito bem livrar o povo de Israel, de Jerusalém, mas Deus não quis livrar o povo, né, por conta que Deus usou os babilônicos para ensinar o povo, para disciplinar o povo por conta da desobediência daquele povo. Então Deus ele é soberano, Deus ele usa quem ele quer. Ele usa, um povo que não o adorava e ainda mais envolvido com pecados e injustiça do que Judá. Isso não mostra que ele está no controle absoluto da história. Ele levanta reis e os faz cair. Vamos dar ouvidos a essa verdade e sempre estarmos prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Ou seja, Deus enviou os babilônicos, Deus enviou os persas, os assírios, tudo contra o povo de Israel, tudo contra o povo de Jerusalém, mas porque eles estavam com o coração endurecido diante de Deus. Eles estavam desobedientes, eles choravam, mas não era de arrependimento, e sim de lamento por coisas horríveis estarem acontecendo com eles, mas cientes, porque Jeremias já havia os alertado. Jeremias até preso foi, até jogado num poço foi, por culpa do povo, né? Ele fala para o rei, ele explica a situação para o rei, profetiza para o rei, manda papiros para o rei, e o rei rasga aqueles papiros, joga no fogo. Ou seja, nem as autoridades queriam saber de Deus, muito menos o povo, né? Se a liderança estava totalmente contaminada, totalmente desobediente, quanto mais o povo iria querer saber da vontade de Deus. Jeremias, mesmo assim, ele intercede pelo povo, ele ora pelo povo, né? Mas Deus não atende a oração de Jeremias, porque não adianta orar por quem não quer se arrepender, né? Assim, nós devemos orar pelas pessoas, mas Deus não estava mais aceitando a oração de Jeremias em favor daquele povo, porque aquele povo não queria saber nem um pouco da vontade de Deus, certo? Um Deus de fidelidade, de promessa, né? Deus, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de fidelidade, é um Deus de união, ele quer ter a fidelidade do povo para com ele. Tem tipos de orações que Deus ele não ouve, né? Aqui dá exemplo, que é quando nós pedimos mal ou por razões egoístas, que Deus não escuta. Quando não é chegado o tempo de Deus, ele não realiza o que a gente pede em oração. Se orarmos sem fé, se orarmos permanecendo em pecado, ou se orarmos de forma indigna, Deus ele não recebe, ele não escuta, né, a nossa oração. Aqui fala que Deus, ele deseja atender o nosso clamor,
Deus, ele deseja atender a nossa oração, mas precisa a gente estar envolvidos, né, com a presença de Deus, né? Muitas pessoas querem só as bênçãos de Deus e não querem Deus, né? Nós precisamos da presença de Deus, e conforme a presença de Deus estiver nas nossas vidas, aí sim, as bênçãos do Senhor também nos acompanham. Então fica aí, gente, com essa palavra, certo? De Jeremias. Ele foi um grande homem, foi fiel até o fim, foi abençoado no final. E ele lamentou muito, né? Ele chorou muito em favor do povo, mas não adiantou. Aquilo que Deus falou para ele realmente iria acontecer, né? Até as pessoas de Anatote também tramaram contra a vida de Jeremias, que se encontra em Jeremias, capítulo 11, versículo 18. Até as pessoas, né, que cresceram com ele da própria cidade planejaram contra a vida dele, porque Jeremias, ele pregava o juízo de Deus, a verdade de Deus. Não era algo que o povo queria escutar, que era para o povo se arrepender, que era para o povo mudar seus comportamentos, mudar os seus caminhos. Então as pessoas planejaram contra ele. Aqui, ó, em Jeremias 7, Deus, ele ordena que ele vá à porta do templo e comece a pregar contra as pessoas, né? Comece a ensinar contra as pessoas, para as pessoas mudarem o seu caminho, mas as pessoas não quiseram, né? Então teve a consequência, que foi o exílio babilônico, certo? Ou seja, toda ação tem uma reação, né? Todo o que nós plantarmos, nós colheremos. Se nós plantarmos obediência ao Senhor, com certeza bênçãos virão à nossa vida. Mas se nós plantarmos desobediência, desunião, ira, contendas, com certeza aquilo que é mal vai nos sobrevir, né? Vai vir até nós. Então que venhamos saber escolher, né, na nossa vida. Não sejamos como o povo de Jerusalém, de Judá, que escolheu o que era mal, que escolheu fazer o que era o errado, o pecaminoso, e por consequência veio o exílio babilônico. Falta de alerta não foi, porque Deus usou Jeremias para orientar aquele povo. Então é isso aí, gente. Fica aí com essa palavra ao vosso coração. Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Tchau!